Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o Carlos Tufson, que é o coordenador da diversidade sexual da Prefeitura do Rio, contando com a participação também da jornalista Cláudia Cataldi. Tufson, e o Rio de Janeiro? O Jean Willis, que foi entrevistado por mim aqui nesse programa, falou da cidade dele, Salvador. Disse o seguinte: olha, Ricardo, Salvador é uma cidade que encerra uma contradição enorme. De um lado é libertária, moderna e tal, de outro lado é a cidade com o maior índice de crimes contra homossexuais. Como é que você define o Rio? O Rio é uma cidade cosmopolita, aberta, uma cidade que realmente, digamos, essa questão do preconceito, ela tem uma dimensão menor, ou você acha que o Rio também tem a contradição de Salvador? Bom, o Rio tem uma característica, pela sua história, né, jamais inclusiva. Agora, entenda, o preconceito, ele acontece, infelizmente, ele é inerente, ele é do ser humano, né? Então, ele acontece em todas as cidades, em todos os países. Por exemplo, eu estava na Conferência de Direitos Humanos da Noruega, há 2 anos atrás, e Copenhague, por exemplo, é a cidade que menos tem preconceito na Europa. E tinha um World of Games acontecendo, 4 atletas foram alvos de atentados à bomba. A diferença é que o poder público agiu imediatamente, em 24 horas estavam presos. Então, na verdade, o preconceito pode existir. O que nós temos que fazer como gestor é educar a sociedade para a aceitação da diversidade e termos leis que garantam isso. No Rio de Janeiro, nós temos uma lei aprovada em 1996 pela Câmara dos Vereadores, que, no caso, é o limite de ação da Prefeitura, que são nos estabelecimentos comerciais. Então, assegura o direito... Essa lei assegura exatamente o quê? Ela assegura ao que se chama de manifestação de afeto, que é um direito constitucional garantido, tá, que vem o princípio da dignidade da pessoa humana, e também o atendimento diferenciado. Na verdade, quando foi feito... Quando você diz manifestação de afeto, você está dizendo que... Manifestação de afeto, no caso, eu posso beijar o seu companheiro, o seu namorado, ou também a namorada, vice-versa com a namorada. Pode ser a mão na mão, pode ser... A manifestação de afeto é garantida por lei no Rio de Janeiro e em outros municípios do país que seguiram a lei da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, inclusive. Aqui eu queria fazer, inclusive, a vereadora Jurema Batista, que aprovou essa lei, que foi excepcional de direitos humanos no país. Então, assim, na verdade, na época, essa questão do tratamento diferenciado é que, por exemplo, como da mesma maneira que a lei Afonso Arinos garante ao negro de não ser, você é negro, você vai pelo elevador dos fundos, da mesma maneira o homossexual não pode ser tratado dessa maneira. Porque o racismo, né, ele, na verdade, ele é um preconceito de origem racial, como a homofobia é um preconceito de origem sexual. Todos entram na questão do preconceito. Por isso que o nosso programa chama Rio Sem Preconceito. Porque nós temos que tratar esse mal na sociedade. É verdade que no Brasil um homossexual é morto a cada 36 horas e que isso aumentou 113% nos últimos 5 anos? É verdade? É verdade. Quer dizer, um número pavoroso, né, Ricardo? Pavoroso. Inclusive, eu vou assim, ser bastante direto sobre esse caso, porque esse número existe uma subnotificação desse número, porque na verdade ele é feito pelo Grupo Gay da Bahia, que é o Luz Motti que faz esse levantamento. Na verdade ele colhe esses dados muito pela imprensa ou comunicação, então esse número pode ser maior. Porque na verdade quando morre uma pessoa, isso na verdade, detalhe, tá? São crimes de ódio, são os crimes hediondos, tá? É quando na verdade não é um assalto, não é nada, é apenas o crime pela pessoa ser homossexual. Agora, esse aumento também, coincidente, não é coincidência, na verdade nunca tivemos tanta manifestação pública de parlamentares e pessoas públicas, às vezes chamados líderes religiosos, porque quem é religioso não prega o ódio, né? De pessoas incitando o ódio contra a minoria dos homossexuais no país. Então, se nós traçarmos um gráfico, a manifestação dessas pessoas, e você vai ver que aumentou os crimes. Eis a questão que está diante do Estado hoje em dia. Como pode, por exemplo, nós vemos o Código Penal ser infringido com provas de vídeo, testemunhal em YouTube, tudo isso, e ninguém fazer nada. Essa é uma questão que vai caber à sociedade brasileira discutir. Que país nós estamos preparando para as próximas gerações? Que sociedade nós estamos entregando para as próximas gerações? Porque não é possível... No ano passado, esse número era 1 a cada 3 dias. Nós estamos 1 a cada 36, dobrou. E a manifestação de pessoas que antigamente tinham vergonha de serem odiosos, racistas, preconceituosos, antissemitas, hoje posam orgulhosamente como isso, inclusive usando como instrumentalização política do ódio. Mas a que você atribui isso? De repente é porque... Desculpe, Ricardo. Não, continua. De repente foi por causa de também uma maior exposição do homossexualismo? Você acha que isso pode ter incitado de alguma maneira, ainda que ao contrário? Olha, você atribui isso? Na verdade, vamos lá, Hitler, na hora que ele quis atrair multidões,
Ele chegou e jogou o povo alemão contra os judeus. Né? Os judeus e os homossexuais. Cabe lembrar também que os homossexuais, inclusive, tinham um triângulo rosa, né? Que eram como eram marcados os homossexuais que iam para o campo de concentração. Em todas as ditaduras populistas, minorias são escolhidas como alvo de ataque. Por isso, a necessidade do Estado de assegurar os seus direitos. Tufson, até que ponto a televisão contribui para reduzir o preconceito? Nós tivemos ainda há pouco a exibição de uma novela, Fina Estampa, em que o personagem Cro foi a grande sensação, se tornou, digamos, a personagem central do folhetim. Ele ajudou, na realidade, ele passou a ser amado pelas mulheres, pelos homens também. Assim, houve uma certa identificação com aquele personagem que passou a ser a figura central da novela. Muito bem. Isso ajudou? Se ajudou, até que ponto ajudou? Como é que você analisa o papel da televisão? Porque, de uma certa maneira, eu acho que a televisão sempre apresenta o homossexual de maneira caricata. Às vezes exagera um pouco nessa figura. Não apresenta o homossexual de maneira normal, trabalhando, tendo uma atividade. Sempre é uma coisa quase de uma biba louquinha. Nunca é uma coisa tranquila, uma coisa normal. Como é que você vê isso? Na verdade, assim, o homossexual, quando ele é apresentado de uma maneira estereotipada, ele tem, na verdade, a pessoa vê ele quase como um clown, tem uma questão um pouco mais bufa, aí, né, quase operística. Isso. Nesse sentido. Então, na verdade, ele faz parte menos de uma realidade, por mais que entenda também. O Cro, personagem que o Marcelo Serrado compôs, na verdade, existem muitos homossexuais assim e têm o direito civil de serem efeminados, ponto. Sabe, basta que você não saia da lei, entenda, né, que você não agrida ninguém, eu acho que não tem problema nenhum. Mas entenda, então existem também esses homossexuais, inclusive foi baseado, parece, em um. Agora, o que eu acho meio complicado, e até eu já falei isso com o diretor da Globo, que é o seguinte: quando você cria uma relação de amor, e essa relação de amor ela é expressa pelo afeto, pelo beijo, e você simplesmente age como se ela não existisse. Aí você está numa novela que é naturalista, né? Porque hoje tem uma linha de televisão do naturalismo, aí ela vira uma questão meio quase falsa, como se a pessoa, um casal do mesmo sexo não se beijasse ou só transasse. E eis a questão, porque na verdade sempre essa posição vem em função de uma promiscuidade, né? Como na verdade eu sou casado há 16 anos, né? Fica muito difícil alegar uma promiscuidade. Mas enfim, porque na verdade a promiscuidade entra no conceito de moralismo. Eu não gosto nunca de lidar com esse conceito porque ele é muito de cada pessoa e deve também ser respeitado. Agora, o papel pedagógico cabe, principalmente, por exemplo, o Insensato Coração, a novela do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, exerceu um maravilhoso papel. Porque ela mostrou pela primeira vez homossexuais exercendo seus direitos. Se nós temos uma coordenadoria no... Mas aí foi diferente, porque na verdade saiu um pouco desse estereótipo que na maioria das vezes é usado na televisão. Não, exatamente. É uma coisa mais lúdica. Mostrou uma cena de homofobia que chocou muitas pessoas, mas entendam. Hoje em dia, eu vou te falar, 16 anos eu luto como militante de direitos humanos nesse país e eu tenho ficado chocado com o requinte de crueldade que esses crimes têm acontecido. Se antigamente, por exemplo, nos anos 80, a gente pode até traçar uma analogia, assim, nos anos 80 tinha um Boa Noite Cinderela, depois levava um tiro, hoje em dia, assim, queima o corpo, arranca os braços e os olhos. Crueldade bárbara, quase uma coisa como acontece, por exemplo, acontecia na máfia na Itália. Até que ponto nós assistiremos isso sem nos manifestarmos? Porque o Estado Democrático dos Direitos está em xeque. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. Hoje o Jogo do Poder recebendo o Carlos Tufson, que é o coordenador da diversidade sexual da Prefeitura do Rio.